Bom dia, galera. Dando continuidade às aulas de produção de texto, aqui nós temos a famosa dissertação argumentativa. Não diferente de um texto argumentativo, e é o que eu vou falar aqui hoje, é o que eu vou repetir durante todo esse ano e vou martelar nisso aí mesmo, para que você não tire esses conceitos da sua memória na hora de fazer um texto. Veja só, esse texto aqui, ele começa dessa maneira. Isso aqui é a introdução, é uma dissertação argumentativa. A cultura da amizade. A amizade tem sido eleita por pensadores e artistas de diversos tempos como um dos valores mais importantes da vida. Há quem lhe atribua importância maior que a do amor. Veja só, esse autor aqui é um aluno de ensino médio, não daqui do Rio, do estado de São Paulo, não importa. Ele inicia esse texto e você lê logo esse primeiro parágrafo, essa introdução, e você percebe nele o que você precisa ter e o seu texto precisa ter, e você tem que colocar isso na cabeça. O seu texto tem que ser claro. O seu texto, o professor vai ler e ele tem que mostrar clareza. O professor tem que ler de uma vez só e tem que haver fluidez na leitura desse texto. O professor não pode... vou ler de novo, não entendi bem esse texto, não existe isso. Aí fora não existe isso. Nesses concursos aí, quando o professor, primeiro parágrafo, ele não tem um entendimento muito lúcido do seu primeiro parágrafo, você já está perdendo ponto nessa redação. Então, fica atento a isso, que o primeiro parágrafo é o início, é o carro-chefe. Se o primeiro parágrafo já estiver capengando, o professor já vai ler o segundo, já com vontade de te reprovar. Então, o seu texto tem que ter clareza. Guarda isso. Não tire isso da sua cabeça. O seu texto tem que mostrar que tudo o que você disser não pode mostrar um detalhe que mostre incoerência. O seu texto tem que ser coerente do início ao fim. Seu ponto de vista, do início até a conclusão, tem que mostrar uma perspectiva. E tem que ser aquela. Ele todo tem que estar bem tramado, bem alinhavado, vamos dizer assim. Porque texto é uma tessitura, é uma textura. Texto é a mesma coisa que um tecido. Ele tem que estar bem amarrado. Senão, ele não tem clareza. Tranquilo? O segundo detalhe desse primeiro parágrafo são as frases. Repare que ele forma esse primeiro parágrafo com duas frases curtas. Use sempre frase curta. Olha só a primeira frase. A amizade tem sido eleita por pensadores e artistas de diversos tempos como um dos valores mais importantes da vida. Ponto. Ponto. Ele não vai adiante. Há quem lhe atribua importância maior que a do amor. Ponto de novo. Repare que em dois enunciados curtos, ele não alonga e mostra que ele ainda vai argumentar sobre exatamente o que ele mostrou aqui, o que ele apresentou. Ele só apresenta. O que ele parece que, sobre o que parece que ele vai desenvolver aqui? Sobre a importância do amor? Não. Sobre a importância da amizade.
E ele usa dentro dessas duas frases curtas. Essas duas frases curtas, elas têm potência, vamos dizer assim. Elas têm um princípio elucidativo. Quer dizer, esse princípio ele aponta para algo sobre o qual ele vai argumentar. Ele não desenvolve nada aqui. Repara um detalhe. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. A sua introdução bem feita, ela não deve ser muito longa, não. Se a sua introdução for de uma dissertação argumentativa for muito longa, está havendo algum problema aí. Você provavelmente está desenvolvendo algo aqui, algum argumento na introdução, e é um pecado fatal. Aqui você só vai apresentar, e é o que o nosso amigo aluno aqui fez. Bom, então, o outro item, frases curtas, não esqueça disso. Outro detalhe é a adequação do vocabulário. Sobre a adequação do vocabulário, você repara que nosso amigo aqui não usou nenhuma palavra rebuscada, nenhuma palavra que a pessoa fique assim, o que quer dizer isso? Seja natural. Na hora de fazer uma redação, seja natural. Mas, pelo amor de Deus, não use em hipótese alguma a gíria. Não use em hipótese alguma a palavra coisa, nem algo. O pronome indefinido algo tem sentido muito vago. A palavra coisa também tem sentido vago. Eles esvaziam o sentido do enunciado. Essas duas palavras, elas acabam com a riqueza do vocabulário do seu texto. Não é bom. Tá? E também, o que diz respeito à adequação do vocabulário? É você manter no seu texto todo o vocabulário dentro da estrita norma culta, estrita norma padrão. Quando um anunciado de um concurso vem assim que você deve escrever na linguagem estritamente da norma padrão, é exatamente isso que eu estou falando. Você não pode usar nem gíria, nem coisa, nem um palavrão, que o palavrão leva a uma redação de qualquer concurso público a levar nota 0, o texto é zerado. Se colocar um palavrão assim que seja coisa boba de criança, tipo babaca, a palavra babaca, babaquice, leva o texto a nota 0. Isso é um fato, isso não é uma historinha que acontece em concurso, não. Isso é fato. Tá bom? Então, não use impropério, que os concursos aí dizem. São palavrões, palavras chulas. Não faça isso. Tá bom? Você tem que manter a elegância do seu texto. Seu texto não precisa ter palavras rebuscadas. Não precisa isso. Mas ele precisa manter a elegância. O teu texto pode ser agressivo, pode ser contundente, no sentido da crítica, mas também não precisa ser sarcástico. Não precisa ter o tom zombeteiro de escárnio. Tá? Ele pode mostrar uma crítica de forma elegante, com um enunciado bem tramado. E isso você consegue com a adequação do vocabulário. Outro item aqui que eu quero te mostrar é esse aqui, coesão. Coesão é o que o teu texto precisa apresentar, do início ao fim também. A coesão é quando você percebe que os enunciados estão sequencialmente bem concatenados, eles estão ligados. Por exemplo, existe sentido entre uma oração e outra. O sentido é de oposição, aí fica aí o bem e o mais, porém,
Contudo, por outro lado, porque o sentido entre um enunciado e outro é de oposição. Se o sentido for de adição, fica legal além disso também, né? Se o sentido for de concessão, fica bem o ainda que, mesmo que, por mais que, aí é concessão. Se por acaso o sentido for de comparação, tanto quanto, mais do que, aí eu estou comparando. Se for alternância, ou, ora, aí mostra alternância. Então, esse sequenciamento de orações vem a ser a coesão sequencial conforme manda o figurino. Também existe a coesão referencial. Aí a coesão referencial diz respeito a um termo fazer referência a outro termo. A coesão referencial, ela, bem feita, ela evita aquela desagradável repetição de determinada palavra. E isso é grande negócio. Também porque auxilia lá na adequação do vocabulário que eu acabei de citar agora há pouco. Porque se você vê que o candidato, se o professor percebe que o candidato ele repete determinada palavra, também não é bom no sentido da adequação do vocabulário. O vocabulário dele é muito limitado. Então, é bom que você perceba que a coesão referencial ela vai te auxiliar para evitar a repetição de determinada palavra. Tá bom? Muito bem. E o último item, criatividade e originalidade. Nesse item, uma palavra está ligada a outra. Digo por quê. A originalidade e a criatividade quer dizer o seguinte: a originalidade é quando o seu texto é diferente de outros 100 ou 200 textos que aquele professor de um concurso, ele ali corrigindo, lendo um por um, salta aos olhos dele. Ele lê e diz assim: que texto interessante, é diferente de todos que eu já li. Se você conseguir isso, o seu texto vai ser um sucesso. Ele provavelmente vai atingir a nota máxima, porque você escolheu escrever diferente de outras pessoas. Aí você vai dizer assim para mim: mas, Paulino, como é que eu consigo isso? Usando criatividade. Deixa eu te contar uma coisa. Em um colégio onde eu dava aula de produção de texto uma vez, o tema da redação foi sobre empoderamento feminino. Muito bem. Vários alunos usaram aqueles clichês que aquelas frases feitas que a gente já conhece. Ah, porque a mulher é o sexo frágil, porque a mulher é o sexo que foi explorado durante séculos e séculos, que tal, o salário da mulher nunca é igual, faz a mesma coisa que o homem e o salário nunca é o mesmo, que a mulher tem que trabalhar fora e quando chega em casa tem que trabalhar também, não sei o que, aquelas coisas, aquilo que a gente sempre ouve. Muito bem, aí uma aluna, agora você vê, uma aluna foi e fez uma redação positiva. Como positiva? Mostrando que a mulher hoje conseguiu uma visão, uma perspectiva otimista, vamos dizer assim. Aí mostrou que a mulher hoje chegou a patamares que nunca havia chegado antes, que a mulher galgou e conseguiu o seu objetivo na sociedade. A mulher hoje é uma pessoa de sucesso. E o que aconteceu? Essa aluna, o texto dela destoou dos outros tantos alunos que eu corrigi. E aí eu dei nota máxima para essa aluna. E aí eu falei para ela: olha, eu te dei nota máxima
porque a sua criatividade e originalidade destoou dos demais da turma, que escreveram a mesma coisa, vamos dizer, a mesma lenga-lenga, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular. Por quê? Porque ela mostrou criatividade, originalidade. Bom, esse texto aqui, vocês depois vão ver na descrição, tá? Que é o texto que vai aparecer para você na íntegra, do texto dissertativo argumentativo. E depois nós vamos fazer uma tarefa sobre esse texto aí, tá certo? Um abraço, até a próxima.